Uma informação, né, apurei agora há pouco, o Flamengo vai tentar contratar mais um meio-campista para essa temporada. Aí alguém vai dizer, mas a janela fecha amanhã. No entanto, do dia 1º até o 19 de abril, os jogadores que atuaram em campeonato estadual tem essa brecha, podem mudar de clube, desde que ele tenha atuado. Por exemplo, eu acho que a tendência é ele se tornar o titular junto com o Léo Pereira. Eu acho que a zaga deveria ser a zaga dos Léo. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Enfim, a novela acabou, né, o Léo Ortiz já chegou no Flamengo aí, já está realizando os exames médicos e daqui a pouco deve ser anunciado de forma oficial nas redes sociais do Flamengo, né, como novo jogador do clube. E o Mauro César Pereira tocou em alguns pontos importantes aqui, né, sobre essa chegada de Léo Ortiz no Flamengo aí, né, e se ele chega para ser titular ou não no Flamengo nesse exato momento, né? E após ele ser aprovado nos exames médicos, ele já vai ser relacionado para o jogo de sábado e possivelmente, né, vai depender do Tite, ele já pode estrear diante do Fluminense, né? Mas isso vai depender exclusivamente do Tite, se escala ele de titular, acho que é meio difícil, mas ou no decorrer do jogo, né? Mas vamos embora com mais um vídeo. Vai deixando o seu like aí, deixa o seu like e se inscreva no canal, né, para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Tamo junto e é isso aí, vambora aí. Agora vai trabalhar com o Tite no Flamengo. Mauro César, Léo Ortiz chegando, acabou essa novela toda envolvendo o Bragantino, Flamengo, num sistema defensivo bem sólido, né? Que começou muito bem a temporada 2024, com o Léo Pereira, que vem jogando muita bola, com o Fabrício Bruno, o Flamengo também tem o Davi Luiz aí como opção. Você acha que dá para encaixar o Léo Ortiz aí nessa dupla de zaga com o Léo Pereira? Chegou o Léo Ortiz para o Flamengo, Mauro César. O Léo Ortiz eu vejo como uma reposição ao Rodrigo Caio, né? Que já no ano passado jogou bem pouco, né? Por conta de questões físicas, é um zagueiro com qualidade de passe. Eu acho que a tendência é ele se tornar o titular junto com o Léo Pereira. Eu acho que a zaga deveria ser a zaga dos Léo, o Pereira e o Ortiz. Mas vai levar um certo tempo. Acho que agora para a final, a semifinal, né? Contra o Fluminense, não creio que ainda não. O Fabrício Bruno teve uma lesão no nariz, mas geralmente o jogador põe aquela máscara e joga, né? Não acho que isso vai ser problema. E o Davi Luiz também jogou o jogo passado, né? Então ele tem agora 4 zagueiros aí, fora o Cleiton, que é um jogador da base. São 5 jogadores que o Tite tem aí para a posição. Uma informação, né, apurei agora há pouco, o Flamengo vai tentar contratar mais um meio-campista para essa temporada. Aí alguém vai dizer, mas a janela fecha amanhã. No entanto, do dia 1º até o 19 de abril, os jogadores que atuaram em campeonato estadual tem essa brecha, podem mudar de clube, desde que ele tenha atuado. Por exemplo, o Thiago Maia jogou uma partida do estadual pelo Flamengo. Então, mesmo que não chegue a um acordo com o Internacional amanhã, até amanhã, que é o dia 7, o Inter e o Flamengo podem fechar esse negócio adiante. No dia 1º de abril ele pode começar a trabalhar no Inter. Ou seja, em poucas semanas. Pode até se apresentar, ficar lá e ser inscrito para jogar a partir de 1º de abril. Isso. Então, e o mesmo vale para qualquer jogador que atue em campeonato estadual, séries A e B, né? Eles podem migrar. Então, a informação que eu apurei é que o Flamengo vai tentar contratar um meio-campista, porque o Gerson deve ficar fora talvez 90 dias, né, por conta da questão lá do problema renal, cirurgia, até o jogador ficar curado, fazer recuperação física e poder jogar, vai levar, a priori, parece que 3 meses. Ele está fora já há quase 1 mês. Então, não sei agora se são mais 2 meses e pouco ou 3 meses a partir da cirurgia. Essa informação eu preciso checar. O prazo, eu sei que é um prazo longo, né, e vai ficar um bom tempo fora. Então, eles vão tentar contratar um jogador, não sei ainda quem, não tem um nome, não vou ficar aqui especulando. Eu falei agora com a CBF para checar essa informação, se estava valendo essa regra do ano passado. Me confirmaram que sim, ela segue valendo, a primeira 19 de abril. E foram 115, cara, transferências assim ano passado, número alto, né? Fiquei até surpreso. 115 jogadores mudaram de clube nesse período, entre clubes indo para clubes da Série A e B, né? Que jogaram estadual. E eu entendi agora o seguinte: puseram o Thiago Maia naquele jogo por isso. Essa é a dedução minha. Ele não estava nem sendo relacionado. Aí um jogo lá ele jogou o primeiro tempo, comecinho do segundo, saiu. E nunca mais voltou a ser relacionado. Foi o jogo do Sub-23. Acho que foi o jogo da Portuguesa até. Não, do Nova Iguaçu. Jogou o Pablo, que já foi embora, foi pro Botafogo, né? E os dois saíram. Nenhum dos dois terminou a partida. Mateuzinho jogou também. Mateuzinho jogou também. Mesma situação. Você teria condições de negociar o Mateuzinho depois, mesmo que passasse o prazo do dia 7. É legal isso aqui, inteligente. Acho que os dirigentes aí estiveram atentos. Imagino que em outros clubes deva ter acontecido algo parecido, né? Você, sabendo da brecha, você tem um jogador que você acha que vai negociar, você põe para jogar ali 15 minutos, assinou a súmula 5 minutos.
um abraço, ele jogou o estadual, aí ele pode se transferir. É uma maneira que eles encontraram, a gente fala muito mal da CBF, mas acho que essa é uma boa medida no meio de tanta coisa errada, que é de você evitar que o jogador, por exemplo, o cara joga no Água Santa, né? Aí terminou agora o prazo dia 7 e o Água Santa está sem série. Aí não joga mais lugar nenhum. Estou falando do Água Santa que ano passado aconteceu, foi vice-campeão paulista e não era de série nenhuma, né? Aí o cara fica sem clube. Sim. Vai jogar onde? Não tem onde jogar. Então você tem a possibilidade do jogador que interessar ele se transferir para um time de Série A ou de Série B nesse período que esse ano é de 1º a 19 de abril. Então deve ter ainda mais notícias aí de mercado do Flamengo para aqueles fanáticos que só querem contratação de jogador. O Flamengo contratou, são 3 tiros assim de bazuca, né? De La Cruz, Léo Ortiz e Vinha. São contratações pesadas para o futebol brasileiro. Jogadores caros de ótimo nível, né? Sendo que o Vinha disputa a posição com um jogador convocado para a seleção, de novo com o Ayrton Lucas. O Léo Ortiz disputa a posição com a zaga titular mais o Davi Luiz, né? E o De La Cruz chegou também para brigar por posição num time que tem, em condições normais, o Gerson, o Arrascaeta, o Pulga, que são jogadores de nível de seleção, né? E os caras na rede social estão loucos, tem que contratar mais. Não é só do Flamengo, não, de qualquer time. O torcedor de contratação é uma coisa curiosa, cara. Você quer um título ou quer uma contratação? Ah, uma contratação. Você é campeão, não. É um reforcinho, né? O título contratação. Reclamam no Palmeiras, os caras ganham tudo e reclamam que não contrata. Se não contratar, até entenda assim, eu acho que precisava contratar para essa posição, mas é uma histeria, assim, é uma coisa maluca isso. Sabe? E isso é que gera também os famosos jornalistas de mercado, que aliás estão dando muito tiro no pé essa semana. Inclusive lá fora tem umas histórias cabeludas aí. Nossa. Ô Mauro, mas... O Rômulo, ele veio no Palmeiras nessa brecha também, né? Isso. Estadual, né? Do Novo Horizonte. Eu pensei nisso, né? Também. Porque tinha torcedor, o Palmeiras até, enfim, a gente apurou essa informação, e o Rômulo só chega ao Palmeiras depois do fim da participação do Novo Horizontino. Aí muita gente questionou, mas quando o Campeonato Paulista terminar, se o Novo Horizontino chegar a uma decisão, por exemplo, já vai fechar a janela. Então como que o Palmeiras faria para registrar? Então tá explicado, né? Tá mais do que explicado. Né? Tá mais do que explicado. Ô Mauro, você apurou essa informação, o Flamengo busca um meio-campista, acho que isso justifica, então, a procura do Flamengo pelo Maicon, mas como você disse, hoje não há um nome, né? Para o torcedor não achar que o Maicon pode voltar à pauta. Não é o Maicon seria transferência internacional, né? Porque ele pertence ao Shakhtar. Se o Flamengo compra o Maicon, aí já acabou o prazo. Ele vai comprar o Maicon do Shakhtar. O Corinthians só está emprestado, ele não pertence ao Corinthians, né? No meu entendimento, o Maicon não se encaixa nessa situação, porque o jogador tem que rescindir o contrato nesse prazo e fechar com outro clube. Por exemplo, dia 1º de abril, imagina, sei lá, que o Thiago Maia ainda está no Flamengo. Vou fazer a contramão disso. Não acertaram até amanhã. Aí chega no final de março, os clubes entram em acordo. Na verdade, até o que está rolando aí é que parte do jogador pertence ao Lille e o Lille quer um percentual maior do dinheiro que o Inter se propõe a pagar, que o Flamengo até já aceitou. Então a briga é Flamengo-Lille ali para ver como dividir esse bolo. Mas digamos que aí passou o dia 7, que amanhã é o Thiago Maia. Houve um acordo entre todas as partes. No caso não é transferência internacional porque ele está vinculado ao Flamengo. O Lille só tem um pedaço do jogador, metade dos direitos, mas ele está vinculado, registrado como atleta do Flamengo, né? Essa é a diferença para o Maicon, que está emprestado ao Corinthians e é vinculado ao Shakhtar da Ucrânia. Mas aí entraram em acordo, né? Sobre o Thiago Maia. Ele já jogou uma partida, ele rescinde com o Flamengo, né? E automaticamente ele pode assinar com o Internacional. Então, digamos, se tem um jogador que atua em qualquer clube da Série A ou Série B que o Flamengo tenta contratar, ele rescinde e assina. Esse é o mecanismo. Ele rescinde o contrato, mas tem que apresentar a súmula mostrando que ele jogou uma partida do estadual. Ele tem que ter jogado o estadual, porque esse mecanismo foi criado para tentar evitar que os jogadores, especialmente times menores, né, não fiquem sem oportunidade. O clube quer contratar, o cara está livre no mercado, que acabou o campeonato, o futebol daquele clube foi desativado, isso é um absurdo que tem no futebol brasileiro, mas é assim, e o cara não pode trabalhar. Então é a maneira de você abrir esse espaço. Aí, claro, se beneficia também jogadores de um porte maior. Tem uma prática dos clubes brasileiros de contratarem depois os estaduais para o Campeonato Brasileiro. Aliás, muitos clubes, assim, eu acho até que essa gestão faz todo sentido. Por exemplo, imagina assim, vamos pegar o Sport na Série B. Ele joga agora o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. Vamos imaginar que o Sport estivesse na Série A, tivesse subido. Ele tem que contratar para a Série A. O time que ele tem, de repente, serve para Copa do Nordeste, Campeonato Estadual lá em Pernambuco. Para a Série A ele precisa de mais. Se ele contrata só em abril, ele fica 3 meses com a folha de pagamento muito mais leve.
E ele tem bala para fazer contratação em abril. Isso também é importante. Muitos clubes pensam assim. Eu não posso ter um elenco tão caro em janeiro, fevereiro e março, porque a competição muitas vezes não... Mauro, eu sei disso por causa do Londrina, lá da minha cidade, é que geralmente monta um time mais barato no estadual e contrata para a Série B, agora para a Série C, depois dos estaduais. Sim. O Campeonato Paulista paga muito melhor. Sim. Então, assim, jogadores que vão disputar a Série B, por exemplo, sim, a maioria está jogando aqui o Campeonato Paulista. Então, esses clubes que vão disputar a Série B vão atrás desses jogadores do Paulistão quando termina o Paulista. Então, precisa dessa brecha para a montagem dos times. Vários jogadores de times aqui de São Paulo, alguns do Rio também. Pega lá o Nova Iguaçu, que é semifinalista. Né? Vai ter jogador do Nova Iguaçu que certamente, o Carlinhos, que é o artilheiro do Campeonato Carioca, esse cara vai interessar algum time, pelo menos em Série B. Algum time vai atrás dele. E aí ele não pode jogar porque passou o dia 7, não, ele rescinde com o Nova Iguaçu lá em 1º de abril, 2 de abril, ele vai para um outro lugar. O jogador que foi revelado no Corinthians. Isso. Na geração do Pedrinho. Ah, é verdade. Que era do atacante. Galo, né? Carlinhos, atacante, verdade. Aquele. Campeão de Copa São Paulo pelo Corinthians. Ele, o Pedrinho, ele até subiu profissional, jogou pouco, agora reapareceu como artilheiro aí no Carioca, no Nova Iguaçu. E outra... Os uruguaios encaixaram bem nesse time do Flamengo. Fala, Zé. Você vê, assim, cada vez mais uruguaios nos clubes brasileiros. O Flamengo já tem vários, né? O Botafogo entrou em campo todo dia com vários uruguaios também, né? O Rafael Porcari mandou uma foto aqui da despedida do Léo Ortiz lá no Bragantino, abraçado aqui ao treinador, o Pedro Caixinha, aqui chorando bastante. O Léo Ortiz, né? Foi capitão durante muitos anos e jogou muita bola com a camisa do Bragantino. O Flamengo, como o Mauro falou mais cedo, fez ótimas contratações. Léo Ortiz é um zagueiro muito bom. Eu até ia perguntar para o Mauro qual a dupla que ele achava que ia jogar, né? Se repetindo a dupla de zaga do Bragantino com Fabrício Bruno e Léo Ortiz, né? Ou Léo Pereira. O Davi Luizão já está mais reserva, assim, né? Mas ele já falou disso, né? Que acho que o Léo Ortiz deve fazer dupla com o Léo Pereira. E o Léo Pereira em alta depois do gol e das boas atuações que ele tem tido mesmo, mas daqui a pouco, no momento aí, né? Fabrício Bruno, quando os dois jogavam no Bragantino, a sensação que eu tinha é que o Ortiz era muito melhor. E de repente o Fabrício Bruno com a camisa do Flamengo joga muito. É um zagueiro rápido, principalmente pela velocidade. De La Cruz foi uma ótima contratação. Enfim, Flamengo, o Vinha é uma ótima contratação também. Agora, ali no meio campo, nesse reforço, Mauro, é mais para primeiro, segundo homem de meio ou mais à frente ali para disputar a vaga ou para ser reserva do Arrascaeta? Eu acho que eu imagino um jogador um pouco mais à frente, porque o Gerson vai ficar fora esse tempo todo, né? Um jogador que possa fazer o papel do Gerson. Um meia que possa fazer o papel. Eu imagino isso. Volante ele tem 3. Alan, Igor Jesus, né? E o Pulga. Ele tem 3 jogadores. Agora, ele tem menos meias agora, né? Com o Gerson fora. Porque o pessoal fala muito, o Gerson vai ficar barrado, porque o De La Cruz, não sei o que e tal, mas ele tem opções, né? Ele tem alternativas, ele passa a ter menos, né? O Tite gosta muito de jogar com pontas ali. Hoje, o Luiz Araújo de um lado, o Cebolinha, o Bruno Henrique do outro, etc. e tal. E o De La Cruz voltando um pouco mais ali para compor o meio campo com Pulgar e Arrascaeta. O De La Cruz é meio com o segundo homem, né? E o Gerson estava fazendo esse papel, buscando a bola no meio dos zagueiros, até ser afastado. Eu acho até que quando o Gerson voltar, talvez ele tenha que brigar por uma posição como meia pela direita ali. A função que fazia o Everton Ribeiro ali, um meia que atua pela ponta, mais aberto, né? Que foi onde mais ou menos jogou o De La Cruz no começo, com o Gerson mais centralizado. Acho que o De La Cruz, a tendência é ele se firmar ali, ele não mexer muito nisso. Mas eu imagino que um jogador que possa fazer o que o Gerson, mais ou menos o que o Gerson fazia, porque essa é a carência maior, me parece, nesse momento. Embora também volantes, acho que são poucos, 3 volantes, acho pouco, número pequeno para a temporada inteira. Mas pode ser que eles pensem no meio da temporada, na janela, no meio do ano, trazer mais um jogador, né? Aí já poderia ser do exterior. Aí pode ser do exterior, exatamente. Aí não se restringe ao futebol brasileiro. No caso do lateral direito. Que é um exercício difícil você falar, mas quem que o Flamengo poderia buscar dos campeonatos estaduais? Pode buscar num grande clube rival, dinheiro para isso ele tem, né? Mas é um exercício que fica mais difícil você imaginar quem ele traria para jogar ali. O Flamengo tem à disposição, olha,
que potência fica o Flamengo com a chegada do Léo. Eu vou falar de novo o que eu tenho falado aqui a semana inteira, Fernanda. Não tem elenco melhor no continente do que o do Flamengo. Se você for olhar os 4 zagueiros do Flamengo, eles têm potencial para vestir a camisa de uma seleção brasileira, que poderiam aí estar jogando na Europa. São jogadores de extrema qualidade, um já fez história com tudo que jogou na Europa, inclusive, jogador de Copa do Mundo, que é o Davi Luiz, Fabrício Bruno também, nível altíssimo, Léo Ortiz, Léo Pereira, é muita gente boa realmente dentro do Flamengo, e ele só vem para qualificar ainda mais o elenco que já era muito bom. Fora o garoto Cleiton, que a gente sempre cita aqui, que é difícil para ele também ter uma oportunidade pela concorrência, mas que também é de extrema qualidade. Então o Flamengo faz muito certo, porque a temporada é longa e o Flamengo tem muitas competições. Vene Casagrande, detalhes do valor dessa contratação do Léo Ortiz, que você trouxe essa novela todo dia aqui com a gente. E agora, enfim, o último capítulo dela. Vamos lá, o Flamengo vai pagar 7 milhões de euros de maneira parcelada durante um longo período, durante 4 anos. Igual casa própria, né? É isso, e tá certo o Flamengo, isso aí, enfim, é muito difícil um clube chegar e pagar de maneira à vista. A gente pôde ver recentemente o Flamengo contratando o De La Cruz, pagando multa rescisória à vista, mas isso é um caso extremamente raro. Às vezes acontece como aconteceu no Flamengo. Além de 1 milhão de euros em bonificação, e pelo que eu apurei, 500 mil euros se o Flamengo for campeão do Campeonato Brasileiro e 500 mil euros se o Flamengo for campeão da Libertadores. Ou seja, o Flamengo sendo campeão, o Red Bull Bragantino recebe um valor. Então não é meta pessoal, meta esportiva do atleta. É meta, na verdade, do Flamengo. O Flamengo conseguindo êxito nesses títulos, o Red Bull Bragantino recebe mais. Muita gente vai falar assim, é um valor alto. Beleza. Mas se a gente for parar e analisar o mercado de transferência, de fato está inflacionado. Não tem jeito. Hoje, um zagueiro do nível do Léo Ortiz está custando isso. 7, 8 milhões. Você pagaria? Aí é um outro debate. O fato é que o Flamengo pagou, atendeu ao pedido do Tite, e aí você eleva ainda mais o setor defensivo do Flamengo. E eu concordo com o Pedrosa, hoje o Flamengo tem o melhor elenco, não só do futebol brasileiro, mas do futebol sul-americano. E quando você faz uma jogada dessa de contratação, e eu falo aqui várias vezes, Pedrosa, que para mim o Flamengo hoje no mercado é o melhor que contrata e vende, não joga para perder nunca o Flamengo, você pensa que esportivamente você vai ter uma resposta que aquele jogador, indiretamente ou diretamente, porque o futuro não tem como a gente tentar prever, ele vai contribuir para isso. Então usar isso para trazer o jogador é um bom trunfo, né? Com o faturamento que o Flamengo tem, Fernanda, o Flamengo não pode se dar o luxo de, em algum momento da temporada, falar assim, não temos esse jogador nessa posição. Então, quando você vai buscar o Léo Ortiz, é para que isso justamente não aconteça. Semifinal de Copa do Brasil, perdeu o Léo Pereira, perdeu o Fabrício Bruno. Tem Davi Luiz e tem Léo Ortiz. O Flamengo não pode se dar o luxo de perder competições, perder jogos importantes, porque não tem jogador no elenco. Então, isso faz parte do planejamento. Eu também acho que é caro, tá? 8 milhões de euros por um jogador no mercado nacional de 27 para 28 anos é caro. Mas tem que lembrar isso que o Vene falou. O mercado do mundo inteiro tá inflacionado, tá muito caro. Ainda mais, não é o caso do Léo Ortiz, mas para jogadores de uma posição mais ofensiva. Agora, o Flamengo tem dinheiro para isso. Quem não pode pagar 8 milhões de euros no Léo Ortiz é quem tá devendo, é quem não tem condições, é quem não paga ninguém. O Flamengo paga, o Flamengo tem faturamento para isso. Então, o importante é pensar no êxito esportivo. Não, e eu vou além. Tem a versatilidade também, porque a gente está falando de uma lateral esquerda que tem Ayrton Lucas, que acabou de ser convocado para a seleção brasileira. Quem me garante que o Ayrton Lucas não será chamado para a Copa América? O Vinha, com certeza, vai ser chamado para a seleção uruguaia. E aí o Léo Pereira pode fazer a função de lateral, como ele já fez, eventualmente. Verdade. E aí o Léo Ortiz entra no setor defensivo, fazendo dupla de zaga com o Fabrício Bruno. Eu acho, assim, uma contratação muito boa do Flamengo. A verdade é essa. E ele como reserva imediato, o Léo Ortiz, né? E aí, dentro de várias competições como a do Flamengo, é ali um jogador que vai ser poupado para uma competição e vai jogar outra. É um jogador que tomou um cartão amarelo, a gente está falando de um zagueiro. Isso não é nada incomum na função de zagueiro. Uma hora ou outra o cara está suspenso. Você, quando chega como disse aqui o nosso querido e como os rubro-negros gostam de dizer, como chega no patamar que o Flamengo chegou financeiro, né, de uma organização financeira tão grande como tem o Flamengo hoje, você precisa usar o seu dinheiro para ter uma resposta esportiva. E você só vai ter uma resposta esportiva com organização das peças. Você não pode pegar o dinheiro e sair contratar dali, da colar, e quando você olha, você tem 5 meios de campo muito bom e nenhum lateral para reserva. O famoso saber gastar, né? Exato. É você começar também deixar bem povoado o seu banco de reserva e não só pensar
no seu time Inclusive, titular. Fernanda, eu não sei se vocês falaram isso na semana que eu estava de férias ainda, mas a CBF, para justificar a não paralisação do futebol durante a Copa América, ela argumentou o seguinte, os clubes, com outras palavras, simplesmente disse assim, os clubes que façam o trabalho de contratar reforços para a reserva para, caso perca um jogador para a seleção, tenham um reforço no banco de reserva. CBF. É muito fácil o Flamengo chegar no mercado e contratar um jogador do nível do Arrascaeta, do nível do De La Cruz. Pô, a CBF tá de sacanagem, né? Porque não valoriza o próprio produto. Então o Flamengo, obviamente dentro do limite financeiro, dentro da responsabilidade financeira, faz isso. Tá contratando jogadores para reserva, tentando manter o mesmo nível, tanto o time titular quanto o time reserva. E dentro dessa história toda, o que o Vene quer dizer em relação pra galera que não gosta muito de futebol, mas adora estar aqui com a gente, é porque tem uma coisa chamada data FIFA. Então, sempre que a seleção tá pelo mundo em alguma competição, as competições do Brasil param, do mundo param, porque aqueles jogadores que estão servindo a sua seleção estão lá e não vão acabar desfalcando os seus times. Por isso a importância da data FIFA. E vai ter data FIFA durante 3 momentos desse ano. Só que para a Copa América, que é um período de 1 mês inteirinho, não vai ter. As competições vão continuar acontecendo, e aí a gente está falando de junho e julho, ali já tem Libertadores, ali já tem Copa do Brasil, ali ainda tem Campeonato Brasileiro. As competições estão a todo vapor. E aí o Flamengo, que tem vários estrangeiros e vários brasileiros que podem servir suas seleções, acaba ficando 1 mês, são 9 jogos, Pedrosa, muito desfalcado. A gente estava no assunto Flamengo e por isso eu trouxe aqui o Flamengo, o recorte, mas outros clubes também são, entre aspas, prejudicados. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? De acordo aí com o Mauro César Pereira aí, né? O Flamengo deve ir atrás de um meio-campista ainda que o nome não está revelado. E eu trouxe a reportagem aqui do Coluna do Fla, falando sobre esses detalhes aí, né? Eu acho que o Mauro César explicou muito bem detalhado aí, né? De como o Flamengo deve agir nessa janela ali, após essa janela que deve abrir ali, janela nacional, né? Só aqui no Brasil, dos jogadores que jogaram dos estaduais, entre dia 1 e o dia 19 de abril, né? Então, essa faixa ali, né? Esse range aí, que vai abrir de mais ou menos 18 dias aí, né? Então, do dia 1º de abril até o dia 19 do mesmo mês. Então, o Flamengo vai ter mais ou menos ali 18 dias ali para tentar buscar um meio-campista, né? Visando já a Copa América. Sabemos que a Copa América não vai parar. Tem data FIFA, mas não vai parar. O Flamengo deve perder mais ou menos, no mínimo aí 5 jogadores para a seleção. 5 jogadores para a seleção, os 4 uruguaios praticamente já é confirmado, porque o Varela também é convocado. O Pulgar também, então já são 5. Os 5 estrangeiros. Aí podemos dizer também, se o Pedro estiver muito bem performando, o Ayrton Lucas também se estiver muito bem performando. Também. O Gerson eu não vou nem citar, porque a Copa América é daqui a mais ou menos 3 meses, 100 dias mais ou menos. 3 meses e 10 dias mais ou menos, né? Então até lá o Gerson não vai conseguir se recuperar novamente. Como o Mauro César falou ali, ele deve ficar mais ou menos 90 dias parado. Então o Gerson eu acho que já descarto para a Copa América. Ayrton Lucas também é uma opção, se ele continuar mantendo o ritmo até lá. Então é aquilo, o Flamengo sim deve perder muito. E o Mauro César aí trouxe essa informação aí que poucas pessoas sabiam. E ele acabou apurando sobre essa novo desejo do Flamengo em contratar mais um jogador, né? Mas é isso aí, deixa a tua opinião. E o Léo Ortiz é um baita reforço aí. Na minha opinião, ele briga para ser reserva. Vem para ser reserva, mas com o tempo eu acho que ele consegue sim assumir essa titularidade ali no lugar do Fabrício Bruno. Vale lembrar também se o Fabrício Bruno der brecha, né? Porque não adianta o Fabrício Bruno ele manter uma constância, ter atuações muito boas durante a temporada, que dificilmente, vamos dizer assim, o Léo Ortiz consegue essa vaga de titular, né? Lembrando que, vale lembrar aqui bem rapidinho, como que o Cebolinha conseguiu aquela vaga de titular no elenco do Flamengo? Foi o ano passado, né? Quando o Bruno Henrique foi expulso diante do Santos, ele pegou 2 ou 3 jogos de suspensão. Nesses jogos aí que o Cebolinha atuou como titular, o Cebolinha cresceu muito e de lá pra cá ele vem sendo titular, né? Então é aquilo. Quando um jogador entra e emenda ali 2, 3 jogos muito bons de atuações, aí o jogador que estava ausente, né, acaba perdendo sua vaga. Ele sabe que o futebol é momento
E o momento do Fabrício Bruno e Léo Pereira é muito bom, né? Mas deixa tua opinião aí. Qual será esse meio-campista que o Flamengo está de olho? Ninguém sabe até o momento. E até lá ainda tem muita coisa para rolar ainda, né? Mas é isso aí. Pelo menos sabemos que o Flamengo deve buscar um meio-campista aí na próxima janela aí. Nessa próxima janela nacional aí, né? Beleza? Tamo junto. É nóis. Deixe seu like aí. Se inscreve no canal aí. Valeu, nação. Tamo junto aí.